Esporte Ágil TV e o assunto de hoje, dessa vez, dessa edição, é um assunto que deveria ser regra, deveria ter um espaço próprio nos canais de esporte, seja na internet, seja na televisão, seja no jornal impresso, porque é um lado que o Brasil ganha muito, que o Brasil é referência, que o Brasil é potência, muito diferente do esporte olímpico e de tudo o que aconteceu para se fazer a Olimpíada no Brasil, que a conta está chegando agora. O mundo do esporte paraolímpico, que é um esporte sem glamour e de muita gente batalhadora, é o mundo da Adriana Rolon, de 34 anos, que está aqui nessa edição. Quer saber mais a história dela, que não é só a história dela, é a história de muita gente. Fica no vídeo. Adriana, obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Eu imagino que você esteja nervosa, mas assim, é como se fosse uma competição, só que você é melhor nisso do que eu, você entende mais o assunto do que eu, então Sim. você leva uma vantagem. Você acabou de vir de uma competição em São Paulo, que você ficou em 5º lugar, e ficou no 5º lugar por conta de um detalhe? Sim, foi um pequeno detalhe, né? Que foi uma bolinha, a bolinha do jogo, vamos dizer assim, que eu joguei, ela empurrou do meu parceiro, subiu, só que ela voltou para trás e aí tirou nosso ponto. Mas eu achei que o detalhe tinha sido ter viajado até lá de ônibus, fazendo 18 horas de viagem, sem ter patrocínio, e chegar lá e competir com quem pegou o avião e teve mais tempo para descanso. Isso também é um detalhe, né? Um detalhe muito importante, né, Danilo? Porque, assim, viajar 18 horas, ficar 18 horas sentada no banco de ônibus não é fácil. A gente chega lá já sem coluna, sem pernas, sem nada, um desgaste total. E no caso, por exemplo, numa competição, ali no teu caso é alta performance porque envolve vaga na seleção brasileira, da bocha paralímpica. Então, assim, é detalhe mesmo que vai definir quem que vai, todos são muito bons, preparados e tal. No caso, assim, a concentração para quem pode ter uma preparação mais definida, seja de alimentação, seja de treinamento ou até de descanso, ela pesa naquele momento ali, onde todo mundo é muito nivelado? Sim, pesa muito, inclusive com relação aos treinamentos, que foi o que você disse. Por quê? Nós aqui de Campo Grande treinamos no total da semana 12 horas, sendo que o pessoal do Rio, São Paulo, BH, eles treinam 8 horas por dia, entendeu? Então, o nosso nível de treinamento é muito diferenciado. E por que aqui não treina tanto? Porque a gente não tem local próprio, a gente não tem espaço para nós treinarmos. Onde a gente treina é cedido, entendeu? É emprestado, que quando tem algum evento do espaço, eles avisam a gente não pode treinar, entendeu? Quando tá sol, muita chuva, a gente também não pode treinar, porque é outro local que é cedido também, só que é aberto, entendeu? Então são N fatores que nos prejudicam no geral, no total. Fora você, quantas pessoas ainda praticam essa modalidade que é bem específica aqui no Mato Grosso do Sul? Bom, aqui na nossa associação são em torno de 15 atletas da bocha, entendeu? Mas que viajou mesmo foram só 7. Só 7. Isso. E aí onde vocês praticam, treinam, é um local, pelo que você falou, que não é um local específico para atividade paralímpica, é um local que atende outras situações e que também atende o paralímpico. Sim. Porque você falou cedido, né? Isso, é um local cedido que a gente nem pode fazer nossa marcação, tem que ficar colocando fita que depois tem que retirar, entendeu? Porque é uma quadra de esportes do local que a gente, assim, agora ainda lá reformou, nem fita a gente está podendo pôr mais. Então a gente treina assim na imaginação, entendeu? Entendi. Agora, você consegue entender como que uma pasta do esporte, que gira por baixo de quase 80 milhões por ano no Mato Grosso do Sul, para promover evento, para ajudar atleta, para fazer uma série de situações, ela permite, ou na cidade, ou no governo do estado, ou até a União mesmo, né? Porque vocês estão defendendo a manutenção de uma modalidade de esporte que vai talvez inspirar e ajudar muita gente. Deixar esse tipo de coisa acontecer, porque, assim, de certa forma, ao mesmo tempo que é muito bonita a tua história, é muito bonito quem pratica esporte e defende uma região e vai lá e batalha, e às vezes, assim, no detalhe você poderia ter sido o primeiro lugar nessa competição, e aí seria notícia de jornal em vários locais, orgulho do Mato Grosso do Sul, tudo.
você ter que lidar com essa situação da fita que tem que ser recolhida, que não pode ser feita, que usar o local emprestado, não ter o patrocinador. E se tem o patrocinador também tem outra questão. O patrocinador, geralmente no esporte, principalmente no Paralímpico, ele é muito pontual, né? Qual é o problema do patrocinador pontual? Que ele só serve para aquela competição, só serve para aquele determinado evento. Então, o problema é que eles querem resultados, né? E aí, se a gente não traz resultado, acabou o patrocínio, acabou a ajuda, acabou tudo, entendeu? E, assim, a gente tem ajuda, entre aspas, vamos dizer, da Fundesporte. Sim. Que é o que ele consegue um ônibus mal estruturado, ônibus velho, sem conforto nenhum para a gente viajar 18 horas, e que eles acham que já estão fazendo muito pela gente, sabe? Esse ano eles não deram uniforme para nós, todo ano eles dão uniforme, esse ano não deram uniforme. Nós tivemos que conseguir outro patrocínio, ir atrás de outra empresa para conseguir esse patrocínio dos uniformes, entendeu? Porque a Fundesporte não nos ajudou com o uniforme. Agora, por exemplo, a gente até conversou numa pauta que era sobre política, o futuro da política, como que deveria ser, se é mais ideologia, mais questão empresarial. Eu já tinha te visto na Câmara Municipal, como repórter, quando fui cobrir política lá. E naquela pesquisa que eu fiz no centro da cidade, uma breve pesquisa, uma enquete, você falou que faltaria mais referência empresarial para o mundo político, para que as coisas funcionassem de uma maneira mais programada. O esporte não seria melhor que talvez a política, diante de tanta falha, tanta inoperância, tanta falta de praticidade, ela abandonasse essa área e a cultura, por exemplo, e desse um incentivo para a área empresarial investir mais? Porque o que falta, talvez, assim, as pessoas esquecem que cobra o resultado seu e de outros atletas para uma determinada competição. Mas para ter resultado você tem que treinar. Para treinar tem que ter um patrocínio contínuo, né? O ano inteiro, né? O ano inteiro. Mas isso não acontece. Eles acham assim que a gente já treina o suficiente, onde a gente treina já tá bom, entendeu? E assim, eles só querem ajudar para aquele momento, para aquilo ali e trazer resultado. Sim. Se não trouxer, já era. E como que você começou nesse esporte? Por que você escolheu ser atleta paralímpica? Porque é uma vocação também, né? Sim. Envolve... Na verdade, eu comecei quando criança, comecei na natação. Só que a natação era assim uma terapia, entendeu? Por causa Quem que te incentivou? A família? Minha família, minha mãe. Minha mãe que sempre me levou, minha mãe que sempre estava comigo. A dona Vilma falou, vai fazer natação. Isso, aí ela me levava. Inclusive eu fazia natação em 2 lugares, no Dom Bosco e na UFMS. E aí lá eu fazia natação de certos dias da semana de manhã, outros dias da semana à tarde. E aí depois da natação eu passei a participar de uma associação de deficientes, que lá tinha vários esportes adaptados, inclusive a natação. Só que para fazer natação, para competir, tem que nadar no mínimo 3 modalidades. 3. E eu só nado eu só nado costa. Por causa da minha deficiência, eu não consigo nadar crawl, que é o mais importante de todos. Que tem que ter o crawl e mais 2. Que são modalidades que o Brasil tem muitas medalhas no Sim, né? sim. E aí eu conheci a bocha. Isso com quantos anos? Com 16, 17 anos. Foi aí, em 2005. Aí você já sabia que existia a bocha adaptada? Não sabia. Só que assim, foi amor à primeira vista. Quando eu vi, eu já me apaixonei, já gostei. Em 2005 eu fui para minha primeira competição, só que eu não tinha cadeira motorizada, tinha uma cadeira simples, eu empurrava a cadeira. Não me classifiquei porque eu era muito forte para a categoria, para o esporte. E aí eu abandonei. Fiquei brava que eu não me classifiquei, viajei para Brasília, né? E chegou lá, não deu certo. Fiquei muito chateada, não voltei mais. Depois, agora em 2011, eu voltei de novo, já com a cadeira motorizada. Passei por uma reclassificação de novo, aí que eu entrei para a bocha definitivo. Mas ainda está longe de atingir o que você se programa ou quer para essa área. Sim, eu quero. Tipo, a seleção brasileira é uma obsessão? Isso, seleção brasileira é o meu objetivo.
Eu quero chegar na seleção brasileira. E quanto falta, o que falta para você chegar na seleção? Talvez uma nova seletiva, como essa que você ficou em quinto, e se ficasse em terceiro, você estava na seleção? Talvez sim, porque é muito difícil falar assim, porque são muitos competidores, é o Brasil todo. E como o próprio presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, que é a ANDE, ele fala, nessa competição só está a nata, só os melhores. Só de estar lá também já é uma vitória, né? Sim. Sua e também da família que incentivou, né? Da família, dos colegas, né, que estão junto também, porque esse campeonato que eu fui foi a Copa Brasil de pares e equipes. Eu não joguei sozinha, eu não entrei na quadra sozinha, entrei com parceiro, entendeu? A gente fazia jogadas juntos, entendeu? Então não dependia só de mim. Eu vou tirar aqui minha claquete. Essa aqui são duas medalhas, duas das suas várias medalhas, as duas mais importantes. Essa aqui 2017 e essa aqui 2012. Você falou que em 2011 começa a virada na tua carreira. Sim. Como atleta paralímpica. E aí, logo depois disso vem essa daqui, Campeonato Regional de Bocha, região Centro-Oeste. O que foi essa competição? O que ela teve de diferente, de especial? Foi a primeira grande conquista depois que você decidiu que Sim. aqui serve de incentivo? Que Sim. Fosse... Essa é a minha medalha, considero ela mais importante do que essa outra que é de ouro. Porque essa daqui vem 5 anos depois, numa competição maior, mas essa nacional daqui também foi mais importante. Sim, porque aqui foi o começo de tudo, né? Porque eu voltei em 2011. Em 2011 eu já fui considerada atleta, atleta, como é que fala? Revelação do campeonato, entendeu? Aí em 2012 fico em terceiro lugar, que aí fui para Recife. Confirma que você realmente era uma revelação. Sim, aí eu fui para Recife, no campeonato nacional de bocha. Lá em Recife também fiquei em quinto lugar, só que não consegui medalha. Entendi. E a próxima seletiva que você vai concorrer, como essa que você ficou em quinto, quando que acontece? O ano que vem. O ano que vem. Então você tem mais ou menos quase um ano, 11 meses para você treinar. Não, é no regional que vai ser em julho. Julho. Então Julho. você tem menos de um ano para poder treinar e se Sendo preparar. que agora E aonde que vai ser? Para agora dia 15 de dezembro e volta só em fevereiro. Para o quê? Para os treinos, para tudo. Porque vocês têm um professor que... Sim, o professor é cedido do estado, do município, que acaba as aulas, vamos dizer assim, ele também para. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque ele Aí, também tem as férias. Tudo. Isso, aí ele fala assim, eu não vou trabalhar de graça. Entendi. Mas aí também falta também o poder público ele ter uma atenção do que é o atleta que compete e o atleta recreativo lá que vai fazer a atividade dele. Não, são situações diferentes do esporte. Bem diferente. E esse sistema municipal do esporte, que é tanta festa, foto e tira lá foto da minuta, foto da lei que vai sair, foto de tudo e tal. Você vê uma esperança disso aqui em Campo Grande atender melhor a realidade do atleta paralímpico? Não. Ou de alguém como você era lá antes de 2011, alguém que queria entrar numa modalidade e ter mais sequência, aprender, pelo menos começar numa situação? Não. Você vê isso? Não. Está muito com cara de política? Está muito com cara de política. A gente recebeu o Rodrigo Terra aqui, ele foi muito bem na explanação, na oratória. Então. Mas passados alguns meses, não sei não, hein? Tá meio... O Rodrigo Terra, ele está querendo implantar, né? Fez um projeto muito bonito, inclusive. A teoria é forte. A teoria é forte. Para implantar um centro de treinamento paralímpico aqui em Campo Grande. Sim. Só que, na minha opinião, para mim e para outros colegas meus também, o local é muito ruim. Por quê? Mas eles não consultaram? Isso que eles falam que eles consultam todo mundo? Consulta que é um nada, minuto? não consultou nada. Entendeu? Inclusive, eu estive assim com o Rodrigo Terra, igual estou com você assim, falando para ele, Rodrigo, esse local não é bom, esse local não ajuda todo mundo. Qual que é a impressão que você tem? Que está tudo definido, está tudo decidido, essa história de consultar é só para ratificar que consultou e aí não é mais ou menos assim dessa mesmo. maneira? É assim mesmo. É triste isso, né? Muito Porque triste. quem paga toda a situação, parece um detalhe, né? Igual a história da bola que não bateu e ficou em quinto. Isso. Mas quem paga tudo isso é a gente, né? Isso. Porque, ó, Danilo, imagina você, eu moro para a saída de Cuiabá, Uhum. lá perto do shopping Bosque dos Ipês.
Então você é rica, então. Não. Só que tem o Alphaville? Alphaville. Não. Eu moro Ou num suspende o patrocínio. Não, A Adriana não precisa de patrocínio. Preciso sim. E eu moro no Estrela d'Alva 3, perto do Parque dos Poderes ali, sabe? Para eu ir treinar no novo centro que o Rodrigo Terra está querendo fazer, lá no Aerorancho. Olha a distância. Eu tenho que pegar de 4 a 5 ônibus. Mas por que ele não falaria? Então tá, vamos resolver um problema de logística para os atletas treinar, já que tem a distância. Não falaram nada dessa solução. É lá e pronto, é assim, quem Isso. aparecer, apareceu. Aí eu até dei a sugestão para ele, tudo bem, você quer fazer aqui, só que então você tem que conseguir uma estrutura para nós atletas, entendeu? Para vir treinar aqui. Porque igual lá em São Paulo, lá no SESI, Suzano, Onde o esporte compete de verdade, né? Sim. Em várias Onde modalidades. Onde tem até aquela questão como que chama aqueles jogos que tem, os jogos do interior, que eles falam? Que tem atleta de todos, um movimento do interior de São Paulo inteiro. É o Campeonato Paulista. Muito Entendeu? forte, né? Quer dizer, Então, aí o SESI, ele, não sei também, porque eu não sou de lá, né? Conseguiu um ônibus que tirou todos os bancos do ônibus, um ônibus adaptado, e fez tudo de cabine para cadeirante. Então o ônibus passa de casa em casa, pegando os deficientes, entendeu? Para levar para o Centro Paralímpico. até porque do você centro de mora no treinamento. Estrela d'Alva 3, mas os outros 15 que praticam a bocha paralímpica, ainda praticam, né? Eles moram em outras regiões da cidade Moram também. em outras regiões da cidade. E se todo mundo parar, acaba a modalidade aqui, fica uma questão de... Eu até, vamos dizer assim, entre aspas, eu coloquei o Rodrigo entre a parede, porque eu falei para ele, se você nos obrigar a vir para cá sem estrutura, eu vou parar. Aí vocês vão perder um atleta de alto nível. Não eu me achando, não eu querendo, sabe? Mas eu sou considerado uma atleta de alto nível. Sim, sim. Entendeu? Porque eu tenho várias medalhas. Você representa Campo Grande, né? represento Isso tem Campo- alguma importância, né? Sim. No cenário nacional, tudo. E ficou de pensar, pelo menos, refletir? Ficou de pensar. Porque assim, ele já queria nos tirar de onde a gente treina, que a gente conseguiu Agora? parceria, entendeu? Para nos levar, tipo, obrigatoriamente. Voltou o tempo da ditadura, Sim. sabe? Eu falei isso para ele. Nós não estamos mais no tempo da ditadura. Não é assim que as coisas funcionam. Sim, política pública não é na marra as coisas, né? Mas, ó, o Rodrigo Terra deve assistir o Esporte Ágil, até foi entrevistado aqui do programa da TV Esporte Ágil. É uma figura, não preciso nem dizer, um doutor, né? Formado lá, né? Em mestrado, doutorado e tal, tudo. No mínimo deve ser uma pessoa lúcida, né? E que, se tem tanta boa intenção com essa história do Sistema Municipal do Esporte, um sistema que gera tanta foto, né? E foto disso, foto daquilo, foto na Câmara, foto com o João Rocha, que de repente a coisa funcione, de repente lá na prática, né? Tudo dê certo no final. A gente vai estar acompanhando, todo mundo que vem aqui da entrevista a gente acompanha, é um ônus que a pessoa tem, que ninguém paga para vir aqui, acaba fazendo parte da vida do Esporte Ágil. E não tem nada pessoal, viu, contra a prefeitura, contra o próprio Jamais. Rodrigo, contra nada. É uma questão que, assim, qual que é a melhor forma de se fazer alguma coisa? É assim, né? Como no mundo empresarial é, né? Sim. Se não faz da melhor forma, dá prejuízo, não dá certo, alguém perde, alguém abandona, você repõe aquela situação. Aí é um recomeça caos. de novo. Isso. E começar de novo sai caro, dá trabalho. O Brasil começa de novo demais, é toda hora. É verdade. Qual que é o custo de alguém como você abandonar esse esporte e ter que procurar um outro talento, sendo algo tão específico? Demora-se quantos anos, mais ou menos? Assim? Nossa, demora muito tempo. Para vocês formar esse time de 15, que só 7 acaba concorrendo fora por conta da falta de patrocínio, quanto tempo que levou para se formar esse time de 15? Há uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos. Isso com um professor que ele participa tal, mas ele acaba não sendo um olheiro, né? Não. Ele não tem uma dedicação exclusiva a isso. Não, nós temos ainda a satisfação de ter uma professora que é só nossa. Sim. Que ela não dá aula em escola, não dá aula em outro lugar. Ela simplesmente só se dedica ao esporte paralímpico. Que ela é professora de bocha, né, técnica de bocha e de atletismo também, entendeu? Mas ela só faz isso. Agora, assim, se você não fosse um atleta que compete e tal, para quem quer praticar esse tipo de situação ou alguma atividade paralímpica, para o bem da saúde,
qual que é o efeito? O que você seria se você não fosse uma praticante de esporte? Para a tua saúde seria muito pior? Muito pior. Sem falar assim também que sair de casa, conhecer novas pessoas, as viagens, apesar de ser cansativa, mas é gostosa, a gente faz novas amizades, entendeu? É muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Há um risco até de depressão, no caso? Sim. O que eu acho bacana do atleta paralímpico, muita gente deve pensar da mesma maneira, é que assim, vocês enfrentam tudo com uma força tão grande e provam essa força até. Eu queria até te fazer uma pergunta que não seja muito ofensiva, mas assim, por que o esporte paralímpico no Brasil, essa potência é tão grande, que a gente é referência mundial, e no esporte olímpico, onde também existe até mais incentivo, a gente não consegue nem chegar perto das potências mundiais olímpicas. A gente é melhor no mundo paralímpico mesmo? A dedicação, a motivação é maior, entendeu? Porque a gente tem que como é que eu vou dizer, superar a cada dia vencer novos limites, entendeu? Superar novos limites. Ou seja, quem tem essa restrição já nasce de certa forma um atleta. Sim. Um coração de atleta. Né? Sim. Aí você é obrigada a desafiar o mundo, a desafiar a circunstância, o preconceito, Tudo. ou as limitações, né? Porque eu vou pro treino de ônibus, enfrento horário de pico, às vezes sou xingada no ônibus, Sério? às vezes o motorista não quer me levar, fala assim, por que não fica em casa, o que está fazendo no ônibus nesse horário? Mas ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe que eu estou indo treinar, né? Não estou indo passear, e mesmo se eu estiver indo passear, direito de ir e vir é de todos, né? Mas eu enfrento cada coisa. Então, aí entra naquele ponto. Esse não é o problema, porque vem a história assim, antes não tinha, né? E aí melhorou bastante. Virou lei, tinha que fazer e tal, mas não melhorou o suficiente. E agora, para chegar ao ponto que é o ideal, para poder respeitar de verdade a pessoa que tem uma limitação. Isso eu não estou nem falando de esporte, né? Estou falando do cidadão comum mesmo, que ele precisa ter uma calçada melhor para poder ter acesso, né? E fora outras situações. Por que não acontece? O que falta para chegar lá no final? Por que não acontece? Porque não tem uma pessoa com deficiência lá para fiscalizar, para mandar fazer, entendeu? Porque é diferente você falar para fazer uma rampa do que eu falar para fazer uma rampa. O ângulo, o tamanho, tudo isso influi. Porque tem pessoas que têm cadeira motorizada, tem pessoas que têm cadeira simples. A mesma rampa, uma rampa íngreme que uma cadeira motorizada sobe, a pessoa que está com a cadeira manual não sobe. Não dá para fazer a mesma coisa para todo mundo? Dá. Aí que dá? vem. Dá. Aí eu já ia achar que não dá. Não. Para quem viu aqui, voltou a câmera para mim, eu tô cheio de medalha. E eu não competi. E isso é a meritocracia não bem realizada, como é mais ou menos o nosso país aqui. Aí já ia falar, já achava que não dava. E dá. Dá. Inclusive, então falta mais ação política de Sim. quem é portador de necessidade especial para poder cobrar e se representar lá e estar dentro da pasta, de repente, para poder indicar a melhor forma de se fazer. Só uma correçãozinha. Essa sigla, portador de necessidades especiais, não usa mais. Eu usei de propósito. Para você poder falar isso aí. Tá. Agora é pessoa com deficiência, PCD. Tá bom? Porque, assim, eu sou uma pessoa com deficiência, eu não porto uma deficiência. Não tem como eu tirar a minha deficiência Sim. e sair andando normal. Entendeu? Entendi. Por isso que esse portador não existe mais. Agora é pessoa com deficiência. Entendi. E assim, das pessoas com deficiência dentro do poder público, elas nem precisariam estar ocupando um cargo tão alto de chefia. Só o fato de estar lá e estar acompanhando o processo já seria um milagre. Já seria um milagre. Muito. E por que não acontece? Preconceito? Preconceito. Às vezes... O que é o preconceito? Porque assim, preconceito só quem passa por ele pode falar sobre ele. Sim. Né? Fora essa questão do ônibus, que é uma aberração que você falou, as pessoas, né, gritarem ou até falarem uma situação como aquela, o que está pegando o ônibus agora e tal. Mas assim, fora isso, no dia a dia, quais outras situações? Porque você, aí entra outro viés de preconceito antes de você responder. Existe o preconceito, mas aí para quem é atleta consagrado, ele escapa do preconceito, como Sim. se ainda fosse um abono. Sim. Né?
E aí você vive as duas situações. Tem hora que você é uma cidadã comum, tem hora que você é atleta consagrado. Sim. E aí, como que fica esse convívio com o preconceito? Ou com a família acaba vendo isso também, dói também, né? Dói muito. É assim, eu sou uma pessoa bem resolvida, né? Eu não ligo pro preconceito, inclusive às vezes eu até rebato. Minha mãe às vezes fica até brava aqui e fala: Adriana, você não pode fazer isso, não faz isso que fica, é feio. Não, mas às vezes, sabe assim, chega no limite. Eu também sou estudante, eu faço faculdade de Educação Física, bacharelado. E no caminho da minha casa até a faculdade, as calçadas são horríveis, praticamente não existe calçada. Então eu divido a rua com os carros. E aí, mais uma vez, eu levo xingão, levo buzinaço, sabe? Isso diariamente, quase que diariamente. Diariamente. Porque, assim, eu volto 10h30, 11 horas da noite para casa. Tá escuro, tá tarde. Ô, aleijado, vai para casa, você tá fazendo na rua essa hora? Fala bem assim para mim. Puxa vida, que coisa. E eu, muitas das vezes, uniformizada, com o uniforme da faculdade. Sim. Sabe? Dizendo assim, mostrando que eu não tô... Poderia ser um incentivo, falar, puxa vida, olha que Né? esforço, né, tal. Mas não é, sabe? Então, assim, o preconceito é muito grande. Se eu for ligar pro preconceito, eu não vivo. E essa história do preconceito, por exemplo, assim, o que você está falando é a rua, é um ambiente aberto, é um ambiente de todos. Ele existe mais em ambientes assim ou num ambiente fechado? Porque na faculdade você também vai conviver com outras pessoas, mas dentro de um sistema mais definido, como no ambiente de trabalho também e tal. Onde que é mais perigoso esse tipo de situação do preconceito? Ou é o preconceito velado do poder público e tudo que trata com negligenciamento? É equilibrado, Danilo, sabe? Tanto no lugar fechado, no lugar privado, quanto no lugar aberto da questão pública, sabe? Da gestão pública. Por que não dar uma oportunidade para eu ou outra pessoa estar lá fiscalizando, cobrando as obras, entendeu? Mostrando o que precisa ser melhorado. Mas não, eles não dão oportunidade, entendeu? Entendi. Eles acham que nós não somos capazes. Nós não temos o potencial para isso. Mas se alguém que vai, pegando você como exemplo, mas há outras pessoas também que têm uma história parecida, e vai para a faculdade até 11 horas da noite, volta dividindo a rua com os carros, né? O pneu ele pode estourar, né? É como o pneu de uma bicicleta. Sim. Passa essa situação também, porque as ruas daqui de Campo Grande estão uma eu porcaria. Já até cheguei em casa com o pneu furado. Tem essa, né? O pneu também, do jeito que é perigoso para a moto, para o carro, também para a cadeira também é ruim. E compete, faz tudo isso para competir. Competência tem, situação tem. Né? Falta oportunidade. E você tem um ídolo, alguém que te espelha Na bocha ou talvez no esporte paralímpico ou no esporte no esporte normal, no esporte geral, eu tenho o Ayrton Senna. O esporte normal deveria ser o paralímpico. E se isso fosse referência, né? Sim, também. O Ayrton Senna, por que você gosta do Ayrton Senna? Porque eu vi nele desde criança, né? Que ele nunca desistia também, entendeu? Ele sempre corria atrás do objetivo dele, sempre estava ajudando quem ele podia ajudar. Então eu gosto muito dele. Mas o Ayrton Senna, bitolado do jeito que era, eu sou fã do Ayrton Senna também. Ele caberia no mundo de hoje? Caberia. Você acha que ele conseguiria ser exemplo? Sim. De que forma que ele poderia passar? Você consegue se inspirar no Ayrton Senna quando vai competir? Não, quando eu vou competir eu me inspiro em outra pessoa. Em quem? Eliseu Santos. Eliseu Santos. Quem que é o Eliseu Santos? Eliseu Santos é o atleta, ele é o campeão paralímpico e mundial da bocha adaptada. Uau, e ele é da onde? Ele é do Sul, Rio Grande do Sul. E você já conheceu ele? Já conheci. Inclusive ele estava lá no campeonato. E ele ficou em que posição? Segundo lugar. Segundo lugar? Não ganhou ainda. Não ganhou. É um ídolo, mas também um ídolo. Não, ele não ganhou nesse campeonato, porque ele é da seleção, ele já viajou várias vezes para fora, entendeu? Mas ele é meu ídolo na bocha. Para finalizar essa conversa que passou rápido, que a gente nem percebeu, na vida a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Né? Porque aquilo que a gente pode ser algo muito bom, mas o muito bom pode custar muito caro. Se você entra para a seleção, eu agora estou com medo disso, vai acontecer isso ano que vem. Você vai lá, treina, entra para a seleção.
que a gente faz com essa falta de estrutura aqui do Mato Grosso do Sul? Porque aí você vai precisar viajar mais, você vai precisar treinar mais, você vai ser mais cobrada, você vai ter que se alimentar melhor. E aí, com essa precariedade toda que é o apoio ao esporte? Preciso de patrocínio. Precisa de patrocínio. Preciso de E patrocínio. uma empresa, por exemplo, que te apoiar, ela tem como ter retorno de visibilidade, né? Sim, tem sim. Você vai usar a camisa da empresa, Com certeza. vai competir, vai levar isso, pode fazer uma ação de marketing. Hoje em dia Posso. tem rede social para isso. Sim, com né? certeza. O retorno que ela tem contigo pode ter o mesmo tipo de retorno com um jogador de futebol, um jogador de tênis, alguma coisa. É a mesma coisa, a mesma lógica empresarial. Você já correu atrás de patrocínio? Já. E o que você recebeu como resposta? Não. Só para competição ou não? Hoje não? Não, hoje não. Não tem como. Por que o empresário ele pensa que o dinheiro que vai para patrocínio no esporte é um luxo, é um dinheiro desperdiçado, é uma esmola? E outra coisa, assim, o que acontece com relação ao patrocínio que eu fui pedir é que eles não conhecem a bocha. Entendi. Não sabe como que é jogado a bocha. Não sabe que a bocha é um esporte paralímpico. É um esporte que Aí você tem que explicar muito do seu mundo para você converter isso. Isso. E mesmo assim, eles acabam falando não porque eles não têm o conhecimento, entendeu? É diferente de eu falar do futebol, Sim. entendeu? Futebol todo mundo conhece. Atletismo todo mundo conhece. Entendi. Agora, bocha, todo mundo fala assim pra mim, olha assim pra mim, às vezes olha pra minha mãe, o que é bocha? Como se joga bocha? E bocha compete, bocha é esporte. Para quem quiser, quem estiver vendo o vídeo vai ter um alcance, poder entrar em contato contigo para poder ver essa questão do patrocínio, ou até conversar, te conhecer mais. Tem alguma rede social, algum telefone que você quer deixar para contato? Tem o meu Facebook, que me acha como Adriana Rolon mesmo, né, normal. E lá você posta vídeo, fotos das competições? Todas as competições minhas estão lá. Que também pode ser um retorno para quem estiver patrocinando ou quiser fazer mais parte do teu mundo. Sim. E também tem meu telefone de contato, que é o 679 9117 3966. Entendi. Bom, fica aí os votos para que, de repente, a gente traga sorte para você conseguir isso. Eu acho um absurdo, porque é uma operação possível, tanto para um pequeno negócio ou para um negócio de médio porte. E não custa nada, talvez, o empresário tentar. Acho que os empresários no Brasil, nesse momento de crise, eles já estão tão ferrados que eles precisam arriscar um pouquinho mais. De repente, arriscar no esporte paralímpico, buscar um retorno, porque acaba se investindo em marketing, às vezes investe em marketing de uma maneira tão tosca que não tem retorno. Então, de repente, vai apoiar o esporte, um esporte de alguém que vai crescer, que ainda vai atingir o melhor momento. Eu acredito que dentro de 2, 3 anos você vai atingir seu ápice. Então, não custa nada alguém participar desse melhor momento e tá ali registrado, né? Muito obrigado pela visita. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Pode. Só queria deixar registrado aqui que o Brasil, nesses últimos 2 meses, ele foi para Santiago de Cali e foi campeão lá na bocha. E em Kansas também foi para uma competição lá, um Open que teve lá em Kansas, nos Estados Unidos, e também foi campeão e não apareceu em jornal nenhum. Uau! Isso daí também é uma falha grande, né? A mídia Muito. também... Por isso que eu falo que a bocha é pouco divulgada, é pouco... Até Não só a mesmo, bocha, vários outros esportes paralímpicos também passam pela mesma situação. inclusive nas Olimpíadas que teve em Toronto, se não me engano, o pessoal lá de Minas foi campeão, né? E assim, o jornal só falou assim, o Brasil foi campeão na bocha paralímpica. Nem mostrou pódio, nem mostrou nada. Quem que é a pessoa, né? Quem que é a pessoa, não mostrou nada, sabe? Isso fica aqui meu repúdio, né? Porque, poxa, é um esporte que nos dá muita medalha, que nos dá muito prazer e que não é divulgado, não é valorizado, sabe? Não, isso é uma falha também do Esporte Arte, que é um site que foi criado para isso, para poder atender o esporte amador, os esportes que não aparecem, não só fora o futebol, né? Todo mundo dá muita atenção para o futebol, às vezes outros esportes coletivos. E mandando material para a gente também quer começar a dar mais valor também no esporte. Já damos, muito mais que qualquer outro veículo no Mato Grosso do Sul, e não é à toa que é um site, e foi um jornal impresso também muito querido. Mas tudo que a gente puder fazer a mais ajuda a cobrir um pouquinho essa lacuna, que não é do esporte ágil, não é só do veículo A, B ou C, é de toda a mídia, né? E envolve não só a cobertura, mas envolve o respeito. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa falando. Eu que agradeço. Você vai trazer aqui muita sorte para o canal. Obrigada. E a gente vive de histórias, né?
E a tua história ainda está longe do Começando. momento ideal, está no começo ainda. Tá no Obrigado, começo. obrigado mesmo. Obrigado pela tua família, para dona Vilma, por ter trazido você aqui, tudo. E pelo incentivo, né? Eu acho que ela compete junto, como eu já falei. Sim. E deixa Ela aqui um sofre abraço junto. para os outros 15, os outros 14. Estou colocando mais um lá, deve estar aparecendo essa semana, lá da Bosch Olimp. E espero que o poder público tenha sensibilidade para não destruir essa modalidade, né? E principalmente destruir sem culpa nenhuma, que é a pior coisa que existe e é o que tem acontecido recorrentemente no nosso país. Um abraço. Ficamos por aqui, a conversa foi longa, poderia ter sido mais longa, e ela não é uma conversa recreativa, uma brincadeira, porque ela serve para reflexão, né? E a gente precisa cuidar melhor dos nossos atletas, por quê? Porque é como a gente sempre fala no esporte ágil. Esporte é referência, esporte é disciplina, e esporte é o futuro, porque esporte educa, e além disso, esporte também é lazer, esporte é transformação. Um abraço, ficamos por aqui.